Olá, galera. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do Planeta Biologia e o tema é raízes. Nessa aula a gente vai dar uma olhada aí um pouquinho nas suas funções, nas suas características, na anatomia e os tipos de raízes. Bom, a raiz é um órgão que não possui clorofila, é um órgão aclorofilado, significa dizer que ela não realiza fotossíntese. Em geral, ela é um órgão subterrâneo, certo? Ela vai se localizar abaixo da superfície do solo ou outro tipo de substrato. As raízes também têm a função de fixar a planta no solo. Elas absorvem do ambiente água, sais minerais que vão formar o composto denominado seiva bruta. E também tem capacidade de absorver oxigênio para a respiração das células da raiz, certo? Essa é uma outra das funções dela. Aqui a gente vai dar uma olhada na anatomia da raiz e existem algumas regiões, certo? Como a zona meristemática, uma zona de crescimento, uma zona de alto crescimento, né, com muitas mitoses, a zona lisa, a zona pilífera e a zona suberosa. Essa região aqui, a coifa, que está na região meristemática, a coifa é como se ela fosse um capuz que protege a ponta da raiz contra o atrito com as partículas do solo e contra o ataque de micro-organismos. No seu interior existem células que se multiplicam e promovem esse autocrescimento da raiz, né? Na região lisa ou na zona lisa, ou de crescimento, também pode receber esse nome, ocorre o alongamento das células, resultando também no crescimento da raiz. A região pilífera, com pelos absorventes, por isso desse nome, pilífera de pelo, ou também chamada de região de absorção ou zona de absorção, é onde crescem pelos bem finos, prolongados, que são prolongamentos da raiz e responsáveis pela absorção da água e de sais minerais que estão no substrato, na maioria das vezes o solo. A zona suberosa ou região suberosa, também chamada de região de ramificações e subramificações, essa região, certo? Onde sairão as raízes secundárias, essas raízes secundárias vão auxiliar na fixação da planta no solo. E essa forma ramificada das raízes aumenta a superfície de contato, a superfície de absorção com o substrato e garante aí uma eficiência maior na absorção das substâncias necessárias para a manutenção da planta. Bom, em relação aos tipos de planta, a gente pode classificar ela quanto à origem. Eu não gosto muito desse nome aqui, normal, certo? Mas é um nome bastante usual, né? Ela é chamada assim quando tem origem a partir da radícula do embrião. A radícula do embrião é aquela raiz primordial, aquela parte do embrião que vai dar raiz. Aquela experiência do feijão, quando começa a sair a primeira plantinha ali, quando a plantinha começa a sair, aquela região que vai se fixar no substrato é chamada de radícula. E a adventícia, certo? Que origina-se a partir do caule ou das folhas. E a radícula acaba se atrofiando. A adventícia que ela não vai se fixar no solo, ela não vai ser subterrânea, certo? Essa daqui é um exemplo de raiz adventícia e aqui temos um exemplo da raiz mais comum. Podemos classificar a raiz também quanto ao habitat. A seta aqui está meio feia, viu? Mas dá para entender. Quanto ao habitat, ou seja, pode ser subterrânea, né? Do tipo axial ou pivotante, nas angiospermodicotiledôneas, onde a planta vai possuir uma raiz principal, de onde partem raízes laterais. Está aqui, ó, axial de eixo, certo? Fasciculadas ou cabeleiras, muito comum em monocotiledôneas, e é formada por raízes finas que se originam diretamente do caule. E as tuberosas, que a gente tem como exemplo aqui, a cenoura, são aquelas raízes que formam um tubérculo e tem capacidade muito grande de armazenar carboidrato. Vamos classificar ela também, como eu já disse, né, quanto ao habitat. Continuando aí em relação ao habitat, as raízes aéreas. Raízes estranguladoras são adventícias, certo? Que abraçam outro tipo de vegetal estrangulando. Aqui a gente tem um exemplo, certo?
Essa raiz, inclusive, esse tipo de planta, inclusive, pode matar o vegetal. As grampiformes, que também são adventícias, em forma de grampo, que fixam a raiz nesse substrato. Aqui no caso, né, o substrato não é o solo, então a própria planta acaba sendo o substrato. E pneumatóforo, pneumo de ar, certo? São as plantas respiratórias, são plantas muito comuns, esse tipo de raiz é muito comum em mangue. E ela tem o fototropismo positivo, o geotropismo negativo. Eu já falei sobre isso em outra aula, quando a gente falou sobre fito-hormônios. Né? Fototropismo, ela cresce em direção à luz, né? Fototropismo positivo. Geotropismo negativo, em vez dela crescer para o solo, ela cresce contra o solo, ou seja, ela cresce para cima, digamos assim. E ela tem capacidade de absorver oxigênio para as plantas, para a parte submersa. Em relação ainda às raízes aéreas, a gente tem um austório, esse tipo de planta aqui, esse tipo de raiz, né, que penetram em tecidos vasculares da outra planta e sugam a sua seiva. São plantas parasitas, elas parasitam a outra planta. Também a gente tem a suporte ou escora, são um tipo de raízes que auxiliam na sustentação da planta, são raízes aéreas, né? Então elas saem do caule, a parte aérea, e vão fazer aí uma sustentação, vão auxiliar na sustentação da planta. E tabular, esse tipo aqui, né, que promove o aumento da sustentação da planta. Bom, você está vendo aí que a sustentação é uma função bem importante da raiz. Raízes aquáticas. Aqui a gente tem o exemplo de aguapé, Vitória Régia, tem a elódia também, que é uma outra planta aquática bem comum de aquário, ela é muito comum em aquário. E as raízes aquáticas possuem um parênquima aerífero. Esse parênquima vai ajudar na flutuação da planta, que essa planta, a parte da planta fique fora da água, certo? Não fique submersa, ajudando aí na sua flutuação. Bom, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube, eu vou deixar o link dessa aula lá para o site, onde tem um texto, tem outras imagens, e tem também esse slide. Se você é professor e quer passar esse slide em sua aula, ele vai estar lá disponível. Se você é um aluno que quer passar isso no seminário, quer mostrar isso no trabalho, também vai estar lá disponível, certo? Valeu, até a próxima aula e até mais.